Começamos mais um episódio do nosso podcast Idoso Pod. Eu sou Silvia Grise, estudante de medicina da Uninasal, ligante da Liga Acadêmica de Geriatria da Universidade de Pernambuco. Estou com a minha colega aqui, Júlia Brito. Olá pessoal, meu nome é Júlia Brito, eu sou estudante de medicina da UPE e também ligante da Liga de Geriatria da Universidade de Pernambuco. Também estamos aqui com o nosso convidado, Dr. Rafael Duncan, ele que é médico geriatra pela Universidade Federal de Pernambuco, preceptor de clínica médica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e editor da plataforma do curso de Geriatria Online, GeriClass. Olá, doutor. Olá, pessoal. Muito prazer em ser convidado para cá, para o Idoso Pod. Realmente é uma honra. Muito obrigado. Pois bem, vamos conversar hoje sobre um tema bastante importante, que todo mundo gosta de saber, quer saber, que é medicina preventiva com enfoque no envelhecimento com saúde. Andei vendo várias literaturas, né, e uma delas me chamou a atenção, que nas últimas décadas começou-se a propor uma variedade de termos para a denominação do que seria uma trajetória positiva para o processo do envelhecimento. Então, eu achei várias terminologias, né, como envelhecimento saudável, bem-sucedido, robusto, competente, vital, ativo, produtivo, são vários termos. E hoje a gente trouxe aqui o Dr. Rafael para desvendar todos esses termos e esclarecer mais para a gente. E eu vi também que a partir de 2015, né, a OMS ele substituiu todos esses termos confusos e instalou o envelhecimento ativo. E a gente passou a deixar, na verdade, o termo envelhecimento ativo e passou a usar mais o termo envelhecimento saudável, para que a gente, possa incluir tanto na sociedade quanto nas literaturas acadêmicas, no nosso meio médico e etc. Então, ficou um termo bem genérico, assim, melhor de a gente conseguir encaixar, né? Pois é, Silvia. É muito interessante esse termo e, na verdade, é uma busca do mundo desde que mundo é mundo, né? Eu acho que a gente não veio para cá pensando que a gente quer morrer. A gente quer viver. Né? E uma das formas de viver mais é viver saudável, né? E sempre tem aquele contexto, eu vou viver, mas o que é vida, né? Se eu estou vivendo com doença, será que aquilo também é bom, é agradável, é aceitável? E para algumas pessoas, ok, para outros menos, né? E para outros é inaceitável. Então, envelhecer com qualidade, envelhecer com saúde, ter um envelhecimento bem sucedido ou saudável, é uma busca eterna. E você sabe que envelhecer é até uma novidade, porque até pouco tempo atrás a gente tinha uma expectativa de vida muito baixa na população, né? A gente vê muito nos filmes medieval, sempre tem o velhinho, né? Aquele caba mais sábio, mas é um outro perdido. A maioria do pessoal é mais jovem. A tendência de envelhecimento ela é mais recente, principalmente depois do descobrimento de antibiótico, descobrimento da medicina moderna como a gente conhece hoje. Então a gente vem tendo a possibilidade de não morrer por coisas fúteis, né? Quantas pessoas não morreram porque teve uma infecção no dente? Quantas pessoas não morreram porque teve uma diarreia, porque levou uma topada e teve tétano, porque até hoje morre gente que leva topada e tem tétano. Mas assim, o que é que fez a gente envelhecer tanto? Foi essa melhora da nossa qualidade de vida. Saneamento básico, que ainda temos lugares que não tem, mas assim, trouxe para o mundo a possibilidade de viver muito mais. Então, inclusive, a especialidade geriatria, que nós abraçamos, né, e vocês abraçarão em breve, ela é uma especialidade recente, é nova. Porque não tinha paciente antes, sabe? O pessoal morria muito mais jovem. Para você ter ideia, em 1945, a expectativa de vida no Brasil era em torno de 45 anos. Nossa, né? Eu vi uma reportagem uma vez de num tabloide assim, que ele dizia: não, uma senhora, uma idosa jovem, tinha 48 anos. Tipo, 48 anos hoje é um adolescente, né? Eu tenho um paciente com 75 anos se casando agora e querendo ter filho. Né? Então, assim, o envelhecimento saudável, ele chegou, né? E chegou com força para mudar o nosso jeito de viver. E os termos vieram, né? Qual é o nome que se dá e tal, não importa muito, mas é interessante a gente ter um nome adequado para que a gente não exclua situações outras que favoreçam o bom envelhecimento. Envelhecer não é só criar ruga na cara, não é só andar lento, não é só encurvar as costas. Envelhecer, você envelhece em sociedade, você envelhece nas suas atividades do dia a dia, você envelhece nas suas funcionalidades, na sua capacidade de interação com o meio.
Então, você envelhece nas suas necessidades. Então, uma pessoa idosa, ela vai ter muito mais dependência, ela vai precisar de apoio de terceiros para interagir com o meio. Isso aumenta custo, então você envelhece financeiramente. E a gente não se prepara, muitas vezes, para envelhecer financeiramente. Um idoso, hoje, ele tem um custo altíssimo. Plano de saúde, se ele puder pagar um plano de saúde. Né? E se não puder pagar um plano de saúde, ele vai, na época que ele mais precisa, ele vai depender de situações não ideais. Às vezes o SUS ele não provém para a gente tudo que a gente precisa, mas ainda assim tem aí a opção, né? E outras coisas mais, um cuidador, uma medicação. Quantos pacientes a gente não tem que não conseguem arcar com medicações melhores porque realmente o custo é muito alto e o envelhecimento trouxe para ele um peso muito grande para isso, né? Então, o envelhecimento saudável, eu entendo ele como multidimensional. Não é, ele não é só, como eu disse, ruga na cara e curvatura nas costas. Ele também é um conjunto de coisas. As pessoas estão envelhecendo, a família está envelhecendo, a relação com as pessoas e tudo isso faz parte, não é? E acho que Se eu assim, conversar demais, você me interrompa, viu? Por favor, porque se Eita. deixar aqui eu vou até amanhã. Ah, não, tá ótimo. Mas aí, pensando nessa perspectiva mais ampla, quando a gente fala, por exemplo, de fatores sociais que estão relacionados a esse envelhecimento, a envelhecer bem, principalmente a questão mais familiar. Como é que o Uhum. senhor imagina e aborda isso com relação ao envelhecimento saudável nesse aspecto? A gente envelhece com a família toda, né? E essas dependências que a gente tem, elas muitas vezes são corrigidas pela família. A família vai dar aquele suporte que você precisa. E a gente precisa evoluir bem em família, né? A nossa família, ela vai mudando. Você está mais velho agora e seu filho, que era mais novo, ele agora está mais velho e ele vai estar ali envolvendo com você. E a gente sabe hoje, por várias pesquisas e porque é óbvio também, que quando você tem uma boa família, uma boa relação social, familiar, você envelhece melhor. Você tem uma condição de viver. É como se você tivesse mais alegria na vida e um motivo de viver, sabe? Às vezes, quando não é bom voltar para casa, você não quer voltar para casa. E quando você tem uma boa relação com sua família, com aquelas pessoas que estão ali mais próximas de você, tudo parece fazer mais sentido, não é? De vez em quando eu tenho algum paciente que diz assim, não, doutor, nasceu um netinho e agora tudo tá mais bonito, tá melhor, eu tenho mais... tô doido para isso. Eu tinha uma paciente recente que ela disse, doutor, a minha vida tá muito ruim porque minha filha não tem um neto, não tem um filho, né? E eu tô doido por um neto. Outro dia eu vi um menino na rua, chamou a outra de vovó, eu comecei a chorar porque eu queria muito ter um neto e não tenho. Então, assim, essa relação familiar é muito positiva. E o contrário é muito ruim, sabe? O contrário é desastroso. Você vai ver uma família que ela é desunida, que as pessoas não se falam, que você não tem apoio das pessoas. Isso, olha, acaba. Vai ter depressão, vai ter mais doença, vai ter... assim, é muito danoso o que isso causa na saúde de uma pessoa, sabe? E não sou eu só que estou dizendo, não. Isso aí é conceito geral. A gente sabe que pessoas que têm boas relações familiares vivem mais e vivem melhor. Tem mais quantidade e qualidade de vida. Vocês vão me ouvir falar isso várias vezes hoje. Uhum. Doutor, além da importância, né, dos fatores sociais que a gente comentou agora no envelhecer dos idosos, entrando agora também numa pauta bem pertinente, que é sobre os fatores comportamentais e o estilo de vida. Muitos idosos, eles acham que, e a sociedade também, de uma forma geral, que é tarde para mudar certos comportamentos, como estilo de vida e etc. Então, assim, o que é que o senhor acha? O senhor acha que é tarde demais para um idoso mudar seu estilo de vida? E como isso também afetaria na longevidade do idoso? É muito boa sua pergunta, Silvia. E é fácil a resposta também, né? Porque, veja, nunca é tarde demais para nada, quase, né? Assim, a gente pode fazer, pode ser que não seja da melhor forma possível, mas é claro que vai ser alguma coisa positiva. Então, ter atividade física, mudança de comportamento, desde que seu comportamento seja ruim, né? Porque mudar o comportamento que era bom para ruim é pior. Mas um comportamento que era ruim agora ficou bom, esse daí vai ser massa. Então, o que é que a gente vai ter? A gente tem ali, a qualquer momento, você vai ter benefícios precoces, no curto prazo e benefícios tardios de qualquer atividade que você decida fazer na sua vida. Então, vamos supor que a coisa mais besta do mundo, caminhada. Porque tem muito paciente que acha que só está fazendo caminhada, tá show de bola, né? Muito bom. Veja, comparado com zero, é massa, né? Vou comparar com nada, top de linha, é ótimo.
tem um trabalho muito grande que eu não sei exatamente quando foi, nem como foi feito, mas a base do trabalho é assim. Eles pegaram 10 mil pessoas, pegaram 5 mil de um lado, 5 mil do outro, e lá nos Estados Unidos tem aquele pessoal joinha, né, que não faz nada, que é na televisão, só passando, comendo Doritos e assistindo jogo da NFL, né, aqui assim. Aí chegaram para ele e disseram assim, ó, 5 mil de vocês vão ficar aqui assistindo o jogo, de boa, como faz o que quiser. Não precisa caminhar, não precisa fazer nada. Outros 5 mil botados pro lado de cá e disseram assim, vocês agora vão fazer caminhada. 5 minutos de caminhada. É 5 minutos, minha gente. 5 minutos é o tempo de fazer cocô. Não é nada. 5 minutos não é nada. Tem gente que escova dentro em 5 minutos. Então, não é nada, né? O dia tem um monte de tempo, 5 minutos. Aí, pronto, botaram isso. Fizeram o trabalho. Lá, não sei quantos anos depois, 5 anos depois, 6 anos depois, eles foram ver o desfecho disso. Aqueles que tiveram 5 minutos de caminhada e os que tiveram 0. Os que tiveram 5 minutos de caminhada, eles tiveram uma expectativa de vida, em média, maior, 3 anos. 5 minutos só. 5 minutos! Deus está vendo que 5 minutos não é nada, minha gente. Agora, isso eles perceberam que quanto mais fazia, melhor ainda. Melhor ainda. Então, se a gente está ali fazendo atividade física com regularidade, tirou aquele comportamento ruim, como você falou, mudou esse comportamento, e ele vai trazer benefício. E vai trazer benefício no curto prazo. Com poucos dias, você já se sente mais disposto, você tem menos fadiga, você tem mais disposição para agir no mundo, você resolve problemas melhor, sabe? Sabe aquela história que quando você quer que alguém resolva um problema para você, você tem que dar para uma pessoa bem muito ocupada, né? Porque é ela que vai resolver. Se você dá para uma pessoa desocupada que não faz nada, ela não faz nada para você. Então, você perde a sua capacidade de resolver problemas se você não tem uma atividade, se você não tem uma interação positiva com o meio. Então, fazer atividade em qualquer momento da vida da pessoa vai trazer benefício. Vai trazer benefício. Ah, mas ele tem 92 anos, Deus me livre, tem até vergonha, doutor. Entra na academia, todo menino tudo bonito, as meninas tudo arrumada, e eu, um velho de cabelo branco, troncho do buchão, como é que eu vou entrar nessa academia? Mas é assim que tem que ir, para melhorar isso, para ter um desfecho positivo, sabe? Infelizmente existe esse preconceito, mas não é à toa. Há muitos anos atrás, sei lá, 30 anos atrás, 40 anos atrás, não era tão comum a academia, não é? Vocês são jovens, qual é a tua idade aí, Silvio? Tenho 27. 27 anos, veja. Vou fazer, não. Vai 26, não bota mais um pra frente, não, 26. Olha, 26 anos. Quando você nasceu, tinha poucas academias em Recife, né? Verdade. Tinha pouca. Por quê? O pessoal tá botando agora. Eu sou de Pesqueira, do interior de Pernambuco, cheguei na minha cidade, quando eu era pequeno, tinha uma academia. Não tinha uma academia. Então ninguém ia. Meu pai e minha mãe não sabem o que é academia. Esse negócio de academia, tá conversando besteira, eu não vou pra academia. Quando muito, era caminhada. Quando muito, não fazendo caminhadinha, porque a caminhadinha vai ser bom. É bom, como eu mostrei aí, foi muito bom. Agora, quando a gente faz muito mais do que isso, o benefício é muito maior, né? Então, musculação. Se for ver na OMS, ele bota que a gente deve fazer 150 minutos, no mínimo, não é? De atividade física vigorosa ou 300 minutos de leve a moderada, se você quiser melhorar a performance física. Mas pelo menos para manter ali 150 de atividade moderada, já vai ser muito bom. 3 vezes de 50 minutos por semana, você consegue melhorar a sua quantidade e qualidade de vida, como eu falei. E é importante que você mescle, né, todos os exercícios. E não simplesmente a caminhada ou só musculação, mas outras atividades, né? E pensando agora nesse paciente que chega no consultório meio assim, não dá mais tempo, eu não quero mais fazer essas coisas. Em que sentido a gente consegue promover uma atitude mais positiva para o paciente, para ele falar assim, você tem tempo, como que isso interfere na qualidade de vida dele? Essa sua pergunta é muito difícil a resposta, viu? Porque eu vou lhe dizer, o danado do paciente, quando ele está desmotivado, para motivar é para torar. É difícil, é difícil. A gente tem, mas é um desafio que a gente precisa encarar, não é? E vocês vão ver, muitas vezes, o médico não fala disso na consulta, ele quer passar o remédio dele, e quando o paciente se levanta, está saindo, ele bate nas costas e diz, olha, sim, é fazer um exercíciozinho, pelo menos uma caminhadinha, né? O cabinho de embora. Ele disse, tá bom, doutor, vou fazer. O efeito disso na vida de uma pessoa é zero, né? É capaz dele sair da academia se ele tiver, né? É muito ruim, não dá certo. O que a gente precisa fazer é um estímulo muito mais direcionado. Vou contar outra história. O pessoal tentou. Vamos ver o que a gente faz para estimular o pessoal, né? A turma sabe que é bom, mas não faz. Vamos pegar aqui. Aí pegou-se 3 turmas, assim, 3 grupos de pessoas, separou os 3 e botou assim, só esse aqui, eu vou chegar para você e vou dizer assim, só olha, é bom fazer atividade física, viu?
Diga nada. Disseram que é bom. Esse foi um grupo, certo? Aí o outro grupo disseram assim, só é bom fazer atividade física, viu? Diga nada. Agora, tome aqui esse panfletozinho. Tá aqui dizendo umas coisinhas escritas. Você vai lendo, tem um negócio bom aí que você vai ler, vai ver que traz uns benefícios. Tome aí. Uma palestrinha, como diz assim, sabe? Vai dar uma palestrinha. Vai lá, que é o que a gente faz. Esse é o que a gente, quando a gente faz muito, a gente faz isso, né? Aí, beleza. E o terceiro grupo, eles fizeram assim. A gente vai dizer a ele que, ó, é bom fazer atividade física. A segunda coisa, ó, é bom fazer atividade física, tá aqui os panfletinhos, ó, lê aqui, é bem legalzinho, ó, tá vendo aqui, ó, como é bonzinho, ó, não sei o que, diz que o cara não morre, demora mais, uma coisinha, faz mais, né? É bem bonzinho. Agora, a senhora quer fazer o quê? Era a continuação do terceiro grupo. A senhora quer fazer o quê? Se não diga o que a senhora gosta de fazer. Não, hidroginástica. Pronto, hidroginástica, boa. A senhora quer fazer, e dá pra fazer quantas vezes na semana? Dá pra fazer 3 vezes por semana? Dá. 3. Que horas? Não, umas 8 da manhã. Pronto. Então, hidroginástica, 8 horas da manhã. Vou anotar aqui, tá certo? Hidroginástica, 8 horas da manhã. Combinado? Combinado. Botei aqui, viu? Hidroginástica, 8 horas da manhã. Aí eles foram ver o resultado depois. Eles viram que no primeiro percentual do grupo 1, aquele que, ó, disse que é bom, só, né? Aí 30% das pessoas fizeram atividade física. Aí o segundo grupo, aqueles que, ó, é bom, viu? E tá aqui o panfletozinho, vá lá, força, né? Não sei o quê. 34% fez atividade física. Aí foram ver o terceiro grupo, que perguntou o que é que ia fazer, disse a hora que ia fazer, disse, vamos repetir, 60 e pouco por cento de adesão. Então, estimular e planejar com seu paciente parece uma boa estratégia, sabe? Então, talvez seja uma coisa que a gente deva fazer. Beleza, vamos fazer. Qual? Como? E quando? Sabe? Isso é uma criação de hábito. Na verdade, criar hábitos é muito difícil, né? E a gente conscientizar essa pessoa é um grande desafio. Eu vivo isso todos os dias, né? Então, assim, tentando estimular. Alguns pacientes vão, outros pacientes não vão. Eu tive paciente que virou atleta, né? Eu tive paciente que até hoje eu falo e chega na consulta só faz rir, porque vou não. É muita preguiça, doutor. Aí eu jogo até a Bíblia, né? Eu disse, olha, você sabe que na Bíblia tem várias passagens que preguiça é pecado, né? Tem os salmos lá, você vai ver, ou é provérbio, toda vez eu esqueço, você salmo ou provérbio. É um dos 7 pecados capitais. É pecado capital, inclusive. Aí tem ou é provérbio, é salmo, diz assim, preguiça só traz doença e pobreza. Eu digo, eu não quero nenhum dos dois, eu quero ser rico e saudável. Não é? Eu não quero ser pobre e doente, né? E a outra, Romanos 5 fala, jamais sejam preguiçosos, não é assim? E no Romanos 12 ele fala outra coisa também, que não pode ter preguiça. Então, veja, eu faço de tudo, da Bíblia ao coach, né? Para ver se a gente traz aí uma perspectiva maior, né? E tento fazer isso. Você quer fazer o quê? Musculação? Pronto, beleza, 3 vezes musculação. O paciente tem mais dinheiro, vamos contratar um personal? Vamos, né? E assim, tem outros benefícios que a gente vai falar um pouquinho mais, a interação com outras pessoas, né? Que na academia você também consegue. E, assim, doutor, Não sei se eu respondi a pergunta, viu? Respondeu, O suficiente. Talvez ainda não seja o suficiente, viu? Mas já veio na cabeça vários pacientes que a gente vê no ambulatório, assim, que às vezes o médico fala só, lembra? A Não é? caminhada, faz, não sei o que. É verdade. E é uma caminhada. É uma caminhada. Eu tenho agonia com caminhada, porque caminhada não é o suficiente, minha gente. E caminhada é correto. Preguiçoso. É preguiçoso. Você tem que fazer musculação. Musculação é o melhor exercício que tem. Você vai fazer musculação, você vai ganhar massa muscular, você vai ganhar funcionalidade. Eu trago muito isso. Às vezes eu digo, olha, pra você continuar, você gosta de ser independente? Você gosta de... não, Maria, doutor. Tem medo, não quer ser dependente, não? Quer não, vixe, Maria. Então pronto, a academia é o segredo. É o caminho, porque se tu ficar em casa, deitada, parada, quietinha, sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer exatamente isso. Tu vai ficar em casa quietinha, parada. E vai murchar e vai ficar lá. Desse jeito pro paciente. Eu não aliso, não. Eu tô vendo, né? É difícil ser paciente assim. Não tem conversa comigo, não. Assim, outro ponto também muito importante, doutor, são as temidas síndromes demenciais, né? Sim. Todo idoso tem, porque eu não quero ficar com Alzheimer, e eu tô muito esquecida, doutor, eu tô com medo de Alzheimer. Então, assim, diante disso, né, quais são as estratégias para a gente preservar essa vitalidade mental do idoso? É muito, muito massa a sua pergunta. Tem algumas estratégias, tem uma, assim, envelhecer da demência, né? Envelhecer da demência. O maior fator de risco que a gente tem hoje para demência é ficar velho, né? A outra opção é não ficar velho. Aí não é ruim, não é boa, né? Assim, morrer novo, ninguém quer.
Então, assim, existe um risco de a gente envelhecer e ter demência. Assim, mais de 50% dos pacientes com mais de 85 anos, por exemplo, vão ter algum grau de comprometimento cognitivo. Talvez até 30% ou mais vai ter demência deflagrada, ou seja, perda de funcionalidade e incapacidade de interação com o meio independente. Isso é grave. Isso é grave. Não é? Então, preservar a nossa cognição é essencial. E eu vou dizer uma coisa que eu acho que eu não falei aqui ainda, que a atividade física talvez seja uma das coisas mais importantes. Não é? Por incrível que pareça, atividade física é muito fundamental para o envelhecimento saudável da cognição. A gente tem uma frase que a gente diz assim, o que faz bem ao coração faz bem ao cérebro. Não é? Então, quando você pensa no que você vai fazer para melhorar o seu coração, você pensa também o que você vai fazer para melhorar a sua cognição. Existe um estudo que eu deixei até separado aqui para a gente conversar, que foi o FINGER. O FINGER foi um estudo finlandês, por isso começa com F, né? Finnish, não sei o quê, que eles pegaram as coisas que mais influenciam para a conservação cognitiva. São os fatores modificáveis para se desenvolver demência. E no FINGER, que são 5, né? Fingers, para quem não lembra, finger, dedo, né? Aí são 5 dedos na mão, que são 5 coisas que ele coloca como essenciais para você melhorar a sua cognição. Eu tive a oportunidade de conhecer a médica que foi a coordenadora desse negócio aqui, vou lhe contar como foi. Eu fui fazer a cobertura do Congresso Europeu, na Finlândia, ano passado, 2023. Aí eu tava super empolgado, né? Eu conversei a mulher, não sei o que e tal. O Finger botou lá na frente, eu animado. Cheguei junto dela, quando acabou, né? Todo mundo correu, eu vou entrevistar essa mulher agora. Aí cheguei junto dela. Ela bem pequenininha, eu também não sou muito grande, mas aí a gente ficou pra ali, ela conversando com o povo, né? E eu olhando pra ela, né? Tentando aparecer. Aí quando eu fui falar que eu levantei o dedo, eu levantei o finger pra ela, aí ela deu as costas, foi-se embora, deu nem pra mim. Então o melhor que eu consegui foi chegar perto dela. Mas foi ótimo. Eu posso dizer que eu conheci ela, né? Mas não consegui falar com ela, nem com os consegui. olhos, né? Conheci com os olhos. Não consegui entrevistar, mas foi muito legal. Assim, eu conversei com ela. E não conversei com ela, mas ela deu toda a explicação, todo o negócio que foi lá, né? Então, o FINGER é o seguinte, você vai ter 5 coisas que você vai ter que fazer. São, alimentação saudável. Quando você tem uma boa alimentação, aí vem a dieta do Mediterrâneo, uma dieta pobre em açúcares, né? Uma dieta que ela é mais rica em carboidratos saudáveis, de absorção mais lenta, com um balanceado de proteína, então aquela coisa todinha. Que esse paciente ele precisa ter um acompanhamento com um nutricionista. É sempre bom a gente ter um nutricionista do coração. Eu vou pro nutricionista 3, 4 vezes por ano, tranquilamente. Porque eu tô sempre ali, vamos aqui, vamos ajustar para a gente fazer uma alimentação saudável. E médico não sabe comer, né? Você sabe disso, né? A gente sabe dizer o que não presta. Açúcar não é bom, não. Mas quanto de açúcar não é bom? Será que eu não posso, né? Não, como uma proteínazinha. Quanto de proteína, né? 2 dedinhos, 3 dedinhos, né? 1 quilo, 2 quilos. Isso é outra faculdade, né? Então, a geriatria, vocês sabem disso, ela trabalha em conjunto com muitas especialidades, né? Com muita a multi. Então, a gente vai estar sempre junto. Então, a Nutri vai ajudar a gente aí. Segundo ponto, que eu não tinha comentado novamente, atividade física, é o outro dedo, né? Atividade física. O terceiro, estimulação mental, não é aquela que você vai ter um trabalho cognitivo direcionado e de preferência desafiador, mas prazeroso, que vai trazer crescimento. Eu gosto de dizer que você vai fazer com que Tico converse com Teco, não é? E quando você exige muito de Tico e Teco, eles vão tentar outras formas de se conversarem. Então, a gente vai ter ali a tentativa e muito provavelmente o sucesso nessa comunicação. E você vai criar outras vias para você melhorar o seu pensamento. Então, sua cognição vai ter mais vias. É como se fosse assim. Tem uma reserva cognitiva, ou seja, você foi uma pessoa que estudou muito, fez medicina, aprendeu italiano, aprendeu alemão, morou na Suíça, né? Aí sabe falar francês e não sei o quê. Aí depois, sabe, inventou um negócio de não sei o quê do podcast. E aí pronto. Aí quando você tem 80 anos, era para você ter demência se você fosse analfabeta. Mas não, você não tem, porque você tem muita reserva cognitiva. Aí você esquece primeiro o francês, chega com 81, aí esquece o alemão, chega com 82, aí esquece o negócio do podcast, chega com 86, aí, sei lá, chega com 90 e tu morre de um AVC, sei lá, porque morreu mesmo, porque tá na hora, e não teve demência. Mas se não tivesse aquilo para perder antes, você teria tido demência com 80. Você tá entendendo? O nome disso é reserva cognitiva. Então, quando a gente estimula e, por exemplo, aprende a tocar uma música,
um aparelho, né? Um instrumento, isso. Eu fui, recentemente, eu fui na casa de uma paciente, minha coisa mais linda do mundo, botei até no Instagram. 95 anos. Tem uma demência, não sabe nem quem é a filha, não sabe mais de ninguém. E quando eu cheguei na casa dela, ela disse, vou tocar uma música pra você. Aí ela foi pro piano, botaram ela no piano. 95 anos, sabe mais nada. Sentou-se no piano, minha gente. E tocou tudo, cada música mais bonita do que a outra, com as duas mãos indo e voltando. Eu digo, é isso. Você já viu aquele vídeo da bailarina? É bem famoso esse vídeo, todo mundo viu. É uma bailarina do Bolshoi lá, daquele negócio, que quando botou, ela com demência avançadíssima de não se movimentar. Você já viu essa? Vi. E botaram o fonezinho de ouvido dela, começou a tocar o não sei o que lá, bem famoso. Aí ela daqui a pouco começou com as mãos para cima, para baixo e sorrindo e feliz, aquela agonia toda. Então, assim, veja, quando a gente tem, isso são conexões que a gente tem no cérebro que a gente vai fazendo. E a gente pode usar elas quando a gente vai envelhecendo e vai tendo demência, que a gente vai perdendo célula boa, a gente vai perdendo conexão boa. Né? Que isso é o que acontece na maioria dos casos de demência. Além disso, atividades sociais. Quando você se relaciona com outras pessoas, você melhora também o seu envelhecimento, né? É aquela que a gente falou da parte de sociabilidade. Então, se você tem contato com outros seres humanos, você envelhece melhor, né? Você vai ter, não só do ponto de vista operacional, porque você tem uma pessoa do lado que vai lhe ajudar nisso ou naquilo outro, mas também no bem-estar físico. Quando a gente sai, que passeia, que vai com os amigos, que se sente bem, eita, que legal, a gente conversou, foi tão bom, e chega de noite, fica feliz, e no outro dia tá, né? É a mesma coisa. O idoso, ele é a mesma pessoa quando ele é jovem. É um contínuo, né? Talvez você tenha 27 anos, Silvia, a maioria das pessoas que hoje você conhece como idoso, eles são idosos desde que você conhece. Porque, veja mesmo, vamos supor que a gente começa a ter consciência das coisas ali com seus 12, 14, 15 anos, vamos dizer. Que você realmente começa a prestar atenção nas pessoas, né? De 15 para hoje, só foram 12 anos. Se você conhecer uma pessoa com 65, ela tá com 77, ainda tá jovem, ali 65, e ela é idosa durante todo o período de consciência que você tem. Então a gente acha que é uma entidade. Né? O idoso é uma entidade. Meu Deus, ele já veio idoso e continua idoso. Não é. É uma pessoa jovem que tem uma história de vida, que tem toda uma vida que tá vivendo ali com você, entendeu? Que viveu outras coisas, que foi jovem, que foi menino, que teve seus medos, que teve suas dificuldades, não é? Então, essa pessoa, inserida nesse meio, ela vai se beneficiar muito de interação social, não é? Então, interação social vai trazer muito bem-estar e muita qualidade. Tem um pessoal, isso aí é baseado em ouvir dizer, que diz que se você disser oi pra uma pessoa que você não conhece, você já se sente melhor. Depois você testa aí. Opa, tudo bom? Tudo bem? O cara já se sente melhor, Porque aí você fica calado, introspectivo, dentro de um quarto escuro, não sei o que, assistindo YouTube. Aí se lasca todo. Aí o cara sai troncho. Do outro lado, não tem como se dar certo, não. Agora, dê oi pro desconhecido, não precisa nem responder. Se responder, é melhor, mas... Aí pode até conversar, né? E ainda são coisas que melhoram o coração, né? Aí vai ser uma alimentação saudável, vai ser cuidar bem do ponto de vista cardiovascular, você tem um coração que tá ok. Então, isso também vai ser muito bom. Evitar tabagismo, evitar obesidade. Então, essas coisas também melhoram e diminuem o risco. Então, eles viram que um percentual, mais de 60% pode ter comprometimento associado ao hábito de vida. Né? Hábito de vida. E o envelhecimento saudável está muito ligado a isso, né? Aos hábitos que você tem, você vai viver mais ou menos, né? Tem uma estimativa de que mais ou menos 25% do seu alvo de idade é baseado na sua genética e 75% é baseado no fatores ambientais. Eu vi isso aí no... Você viu isso? Vi. Eu vi num capítulo mesmo que eu tinha comentado com o senhor. Tá vendo? Então, assim, 75% é o que eu mudo. Né? Eu posso lidar. É isso que eles quiseram fazer aqui. Evitar demência. Como assim evitar demência? A demência dá pra ser evitada? Dá. É só você viver direitinho. Se organize, né? Conversa com o vizinho. Não crie inimidade. Perdoe, dê oi na rua. Perdoar é muito importante. É a pessoa que guarda um não perdão, é muito ruim. Verdade. E pensando nisso, na vida inteira, que a gente está sempre na correria, pensando no estresse. Como é que a gente consegue relacionar esse estresse da vida com o manejo de um envelhecimento mais saudável e conseguir tentar, né, manejar isso? Estresse é uma coisa muito ruim, viu? É ruim agudamente e cronicamente, né? A gente sabe que pessoas que vivem sob estresse maior, elas têm menos anos de vida, menos qualidade de vida, elas têm muito mais doenças, né? Elas são muito mais suscetíveis a doença.
Eu estou dizendo elas, mas talvez eu tenha que me incluir. A gente vive sob um estresse danado, né? Nós que vivemos sob estresse, a gente está muito mais susceptível a situações de dificuldade, né? Então, a saúde não agradece, não, quando a gente tem estresse. Então, isso precisa ser controlado. A gente precisa manejar isso de forma adequada. Saber lidar com os problemas é uma arte, né? É uma arte. Às vezes, eu digo isso muito para meus pacientes, chegam com problemas mil. Ontem chegou uma paciente para mim e começou a chorar, porque ela disse que o filho dela era monge. Aí, eu disse, como assim? Ela disse, não, o problema hoje da minha vida, doutor, é que meu filho é monge. Eu digo, eita. Eu digo, é mesmo? Ela disse, é. Eu disse, mas por que isso é um problema para a senhora? Ela disse, não, porque ele não tem emprego, doutor. Aí eu me preocupo muito com ele. Porque ele não tem a família, né, doutor? Eu me preocupo muito com ele. Eu digo, aí você veja que coisa. Aí eu disse a história da minha avó. Minha avó, ela teve 14 filhos. Uma das avós, outra teve 5, né? Eu tinha 19 tios, né? 17 tios. Aí vovó... O sonho de vovó era ter um filho padre. Teve nenhum. Tudo casou-se, teve neto à vontade, mais de 40. Mas o sonho dela era que ela morreu triste porque não teve um filho padre, monge, né? E eu dessa outra era triste porque o filho era monge. Então você vê, cada um lida com um problema de uma forma. Para minha avó, um problema era não ter tido um filho padre, não ter tido um filho monge, né? E para essa era ter tido um. Então veja, o problema para um não é um problema para o outro. Isso faz a gente refletir. Então, será que todo problema tem o tamanho que a gente dá a ele ou é padrão? Assim? Esse problema é grande. Esse aqui é pequeno. Não. Esse é grande para você. Mas para você pode ser, de boa. Né? Então, às vezes, saber lidar com problemas ajuda a aliviar o estresse. Né? Isso é um problema, de fato. Então, eu digo, olha, a gente tem que dar ao problema o tamanho que o problema tem. Não é? E saber lidar com aquele problema. Ok, é um problema. Ok, é ruim. E aí? Vamos fazer o quê? Sente e chora? Ou a gente vai lidar com ele e resolver e parte para frente e acabou-se, né? A gente cria expectativa na vida das coisas e termina que a gente fica ali preso a essas expectativas que não foram alcançadas e sofre. E se senta e chora e sofre. E muitas pessoas vivem a vida dessa forma e morrem assim, tristes, sem resolver, sem fazer as pazes, sem viver uma vida de verdade, sabe? Que queria que fosse diferente e não aceita que não tenha sido como você, o arquiteto da vida, né? Planejou a sua vida e não foi como você planejou. Nossa, que estranho. Né? É bem complicado mesmo. Não Né? é? Cada um encara de uma forma, assim, bastante diferente. Envelhecer é difícil demais. Oxe, é mesmo, viu? Doutor, e assim, em relação ao sono, né? Assim, nós que estamos nos formando, né? O senhor que já é médico, a gente dorme muito ruim. Muito ruim. Mas muito ruim. Desde que a gente, assim, decide fazer medicina e aquele preparo pré-vestibular e tudo mais, toda aquela cobrança. Desde aí a gente já tem um sono muito ruim. Então, assim, como é que o sono, ele vai influenciar a longo prazo, assim, a nossa vida, o nosso envelhecimento? Como é que... Explica pra gente essa relação. Eu vou lhe dar um disclaimer aqui. Eu não gosto de dormir. Mas tá errado, não gostar de dormir, sabe? Mas é bom dormir, você não me entenda errado. Porque é tão bom ficar acordado, eu gosto de fazer tanta coisa que quando você tá dormindo você não tá, né? Mas isso não é bom pra saúde. Dormir faz... A gente não sabe nem porque a gente precisa dormir. Você sabe que a gente não sabe muito bem porque precisa dormir, né? Mas é claro que quando a gente dorme, muita coisa boa acontece no nosso corpo. E quando essas coisas boas não acontecem, a gente só tem a parte ruim. Então, privação de sono aumenta muito o risco de ter demência, por exemplo. A gente tem um sistema que está sendo muito mais descrito recentemente. Se chama o sistema glinfático. Ele parece com o linfático mais da glia, né? Glinfático. Então, ele limpa o nosso cérebro de debris que vão se acumulando ali. E você diminui beta-amiloide, vamos supor assim. Então, que aí você não vai ter demência. Né? Então, quando você dorme bem, você tem um sistema linfático mais ativo e durante o sono ele vai limpar o seu cérebro. Então, você vai diminuir o risco de ter demência, por exemplo. Então, privação de sono é um fator de risco para demência. Quando a gente está dormindo, a gente relaxa, a gente tem uma melhor fluxo sanguíneo, a gente tem queda da pressão, a gente tem uma melhora do sistema imunológico. Então,
tudo acontece de recuperação, né? A recuperação das células, elas vão acontecendo especialmente quando a gente está dormindo. Quando isso não acontece, aí a gente vai ter o prejuízo da ausência. E aí você vai ter um risco maior de ter um envelhecimento muito menos saudável, né? Um envelhecimento muito mais prejudicado. E então, assim, dormir é fundamental, né? Esse sono é de preferência que ele seja natural e não com medicamentos. Deus não criou o homem e disse assim, você vai crescer, vos multiplicai-vos, envelhecei-vos e agora toma um remedinho para dormir. Não foi assim, certo? Porque o povo acha que é assim, né? Que chega no consultório e diz assim, doutor, um cachetezinho pra gente, né, tirar um cochilo. Porque manhã toma, porque vovó toma, porque minha vizinha toma, porque fulaninha toma, todo mundo toma um Rivotrilzinho, toma todo mundo um clonazepamzinho, eu quero, que quero, que quero. E aquilo ali não traz bom para nada, né? Só tá prejuízo. Então, a gente não sabe dormir direito, porque esquece em algum momento da vida, aí se esquece. Precisa de um chamego maior, porque tem que ter uma higiene do sono mais diferente, né? Com o tempo as coisas vão ficando, né, vai ficando diferente. Então, você precisa de uma adaptação ao envelhecimento. Então, você precisa ter uma mudança no estilo de vida para o sono, para dormir melhor também. E a gente sabe que diminui um pouquinho a quantidade de sono quando a gente envelhece, né? Então, bebê, eu tô com um em casa com 28 dias, tá lá em casa, a Rebeca, a coisa mais linda do mundo. Dorme que é a mulher, estou doido que ela fica acordada. Eu digo, minha filha, acorde para lhe ver. Aí dorme que não para. 20 horas dormindo e voltando. Eu digo, olha, o idoso não, o idoso é 7 horas, 6 horas dormindo. Chega no consultório, doutor, quer dormir. Eu digo, peraí, pra onde é que você vai? Você tá dormindo 7 horas, tá bom, 8 horas, tá show de bola. Aí dorme 2 horas de manhã, 2 horas de tarde, dorme 4 horas à noite, chega no consultório dizendo que não dorme. Você quer dormir direto, né? Porque dorme 2 horas de manhã, 2 horas de tarde. De noite quer que dormir a noite toda, não dá, né? Então a gente tem que fazer uma higiene do sono, organizar isso para que não prejudique a vida da pessoa. Isso passa muito, sabe, pelo propósito de vida também. Às vezes a pessoa não tem nenhum propósito na vida. Você não faz nada, se aposentou, aí fica olhando para cima, a casa tá toda arrumada, não tem o que fazer, você não tem nem coragem de arrumar a casa. Tem que fazer, vamos deitar aqui. Aí deita, dorme. Aí quando chega a noite não quer dormir, porque dormiu o dia todo. Aí quer um remédio para dormir. Aí é um remédio de dia, dorme de dia, um remédio de noite para dormir de noite. Aí fica nessa. E chega pro médico, o médico tem preguiça de conversar, aí diz assim, tô sem dormir, doutor. Você acha sem dormir? Toma aqui, Rivotril. Não é assim? Porque daí, para você fazer essa conversa todinha, a palestrinha todinha que eu disse, né? Oh, não, é porque eu invejo, né? Presta não dormir, para de olhar o YouTube, não sei o que e tal. Não bota tela, não toma café de noite, tá com uma dorzinha, toma um remédio para dor, ajeita o ventilador do quarto, o ar-condicionado, sei lá, um negocinho confortável. Daqui que a pessoa escute, ela não quer, ninguém médico não faz isso. Aí ele faz o quê? Então toma aqui o remédio, a senhora vai dormir agora. Né? Porque minha vizinha toma, fulaninha tá tomando Rivotril. Enrolam aí. É desse jeito. Não é assim? Então eu vejo isso todo dia. Agora a gente não pode ceder a isso, né? A gente precisa tratar adequadamente o nosso paciente e não dar esses remédios que são claramente prejudiciais, né? É uma pena que uma cartela de Rivotril custa o quê? 6 conto? 10 conto, né? Devia ser R$ 1.500 e olhe, e só fazer infusão venosa em hospital. Aí você quer Rivotril, vai ter. Agora, dentro do hospital custa 1.500. Aí pronto. Agora, claro, existe insônia, né? Existem problemas de insônia, mas que podem ser abordados adequadamente, né? Sempre higiene do sono em primeiro lugar, certamente. Mas dá outro podcast isso, né? Aí o sono é um leque, né? É uma especialidade médica, se for Isso. sair, né? Com certeza. E agora outro aspecto é o envelhecimento, ele vem com muitas perdas, né? Vem com algumas perdas funcionais também, mas perdas no ambiente social, no trabalho, você acaba se aposentando, e também perda das parcerias, dos amigos. E como é que a gente pode pensar em conciliar isso, essas perdas, às vezes você vê amigos falecendo e conseguir querer ainda envelhecer bem diante de tudo isso. É muito boa essa sua pergunta. Você está pensando na sua aposentadoria? Talvez pensou agora que eu perguntei. Mas a gente não pensa muito que a gente um dia vai envelhecer, vai parar, vai mudar e não sei o que e tal. E de repente aquela coisa começa a chegar e às vezes a gente não se prepara. Então, veja, a gente não é para a gente viver no futuro e tudo é só para o futuro, né? Que é muita ansiedade, excesso de futuro, né? Mas é saber que isso deve acontecer se tudo der certo, né? Se a gente não morrer no meio do caminho, a gente vai envelhecer. Então a gente tem que se preparar para isso. Então, refletir, tem que fazer um depósito de boas amizades, depósitos de bons relacionamentos com a família, né?
depósitos de dinheiro para você envelhecer, se for possível, claro, né? De uma boa reserva financeira para o envelhecimento. Isso faz com que você se prepare melhor. E essas perdas, elas sejam menos danosas, menos prejudiciais. Então, quando a gente vai se preparando, sabendo o que haverá, e entendendo que isso é esperado, e não ficar brigando contra a natureza. Pessoas que são resilientes e entendem que as coisas acontecem, ponto, e vamos lidar com elas, elas vivem mais. Né? Elas vivem mais. Olha, é isso. Eu sei que meu pai e minha mãe vão morrer. Eu sei disso. É uma pena. Eu espero que seja, inclusive, antes de mim. Né? Porque se for depois, minha mãe vai ficar doida. Porque se eu morrer, né? Minha mãe vai ficar enlouquecer. Então, eu espero que meus pais morram antes de mim. Mas você entende como isso é ruim? Quando meu pai e minha mãe morrer, eu vou ficar muito triste. Vai ser um desastre na minha vida. Mas eu sei que isso vai acontecer. Então, eu estou preparado para isso, um pouquinho. A gente nunca está preparado, né, para a morte dos nossos pais, mas isso vai acontecer. Então, assim, eu sei que um dia eu não vou ser capaz de subir correndo uma escada, ou sei lá, ou ler sem óculos, como eu faço hoje, ou passar tantas horas fazendo isso, aquilo, outro, jogar bola. Eu sei, eu entendo. Pode ser que haja uma limitação em algum momento, por alguma razão. E a gente se preparando, entendendo que isso deve acontecer, você vai saber, olha, foi bom, meu tempo, quando eu fiz, foi ótimo. Então, você vai entendendo. As pessoas começam a morrer. Eu tenho muitos pacientes que, doutor, fulano morreu, fulano morreu. Meus pais estavam dizendo esses dias. Meu pai é jovem, meu pai tem 60 e poucos anos, 64. É jovem. Aí, ele dizendo assim, não, olha, fulano morreu, não sei quem morreu. Eita, lembra aquele vizinho, Rafa? Eu disse, lembra? Morreu, não sei. Tá. Aí o outro morreu. Eu disse, rapaz, o negócio tá apertando, né? O seco tá fechando. Aí o cara fica com medo, né? Mas aí você, é a vida. É isso aí, a gente entende. É aquilo, vamos dar o tamanho do problema que for. Porque, agora, tem gente que fica remoendo, né? Ai, meu Deus, eu vou morrer porque não sei o quê, porque eu tenho medo, porque não sei o quê. Eu tive uma paciente que foi um dia desse no consultório, tudo era um problema para ela. Aí, no meu consultório, dá para ver um metrô passando assim por trás. Aí a filha dela, doutora, se preocupa com tudo. Por exemplo, ela tá olhando para aquele metrô que tá passando ali, ela já tá pensando, deve ter uma pessoa passando mal dentro do metrô. Então, E ela tá preocupada com a pessoa que tá passando mal dentro do metrô. Isso é molesta. Né? E assim, cada um encara os problemas de uma forma, né? Mas assim, aqueles que conseguem sublimar esse problema, eles vivem melhor, sabe? Então, assim, não tem uma resposta maravilhosa e ouro, só você vai fazer assim, assim, assado, não sei o que, não sei o que. Mas, assim, saber lidar com problemas é muito bom. Às vezes, um acompanhamento psicológico é muito bom, sabe? Eu tive um outro paciente que ele teve vários problemas na vida dele. Mas ele chegava lá numa felicidade, numa alegria. Minha filha estava para nascer, levou um presente para ela. Cara, gente boa, sabe? Aí ele estava tendo um problema com a esposa. 85 anos, mas uma relação meio conflituosa com a esposa. E ele disse, eu digo, e o senhor ainda tem tido relação com ela, não sei o quê? Idoso tem relação sexual, vocês sabem, né? Sim, sim. Você lembra que eu disse que é a mesma pessoa? É o mesmo ser humano. Bem, aí eu perguntei pra ele, como é que tá a relação e tal? Eu disse, doutor, isso... Aí ele chega, né? Nunca ninguém pergunta isso. Aí ele disse, não, isso aí, doutor, aí é um problema, que aí nunca mais teve, porque a gente não tem uma relação boa. Mas aí eu fico pensando em outras coisas, doutor. Aí eu não fico focando nisso não, porque senão o cabo endoida. Aí eu mudo para outras coisas, eu vou sair com meus netos, aí vou brincar com minha filha e tal, porque aí realmente não dá. Assim, ele vive bem assim hoje, né? Talvez poderia ser melhor, não resta dúvida. Mas a estratégia dele foi focar na coisa boa, focar no que era bom, sabe? E ao mesmo tempo eu passei para ele, vamos fazer aqui um acompanhamento com um psicólogo, de repente até de casal, né? E a gente tentar ver se encontra um caminho. Ele é muito jovem ainda, para eu ter 85 anos, ele tá super ativo, foi dirigindo pro consultório, entendeu? Assim, então, muito rígido. Então, vamos conversar aqui pra gente tentar melhorar isso, né? Então, assim, é isso, sabe? É encarar as perdas e as coisas com naturalidade, sabendo que aquilo acontece e é isso aí mesmo, e vamos embora pra frente. Não é fácil, não, né? Quando acontecer comigo, depois eu te digo o que é que eu fiz. Porque é fácil falar, é ótimo. Falando aqui tranquilo. tranquilo. Tô tranquilíssimo aqui na fala. Ô, doutor, e assim, eu sei que a gente já falou dessa parte, assim, de alimentação saudável, de exercício, mas assim, dando dicas práticas, né? Assim, vou assistir lá o podcast, aquele episódio, porque o doutor dá umas dicas legais. Top. Então, assim, dando umas dicas massas, assim, bem práticas, né?
como é que a gente pode nortear essa rotina do idoso para um envelhecimento mais saudável? Não existe uma receita de bolo, faça isso, isso, isso. Mas, assim, dando Uma prescrição É, de longevidade. isso, uma Entendi. prescrição de longevidade, Entendi. uso oral. Não, eu prescrevo, viu, atividade física, iniciar a atividade. Pronto, vai ser a primeira que eu vou dizer agora. Boa. Dica maior, prescrever atividade física. Não é? Eu não estou tomando o lugar do educador físico, eu não estou tomando o lugar do... Não, é isso. Eu não estou dizendo para ele agachar 10 vezes e levantar e bater a mão 8. Eu não sei quantas ele vai fazer. Eu sei que ele precisa fazer atividade física. Qual aí realmente vai ser outro profissional que vai dizer exatamente qual e como. Mas atividade física eu sei que ele pode e deve fazer, né? É claro que com segurança, se o paciente for doença coronariana ativa, sentindo um IC descompensada, dor torácica, eu não vou mandar ele fazer atividade física. Eu vou consertar o coração dele, depois eu mando. Paciente assintomático, sem comorbidade ativa, e ele vai iniciar uma atividade física de leve intensidade, talvez até moderada, pode começar. Começa devagarzinho. Então, eu prescrevo da seguinte forma: iniciar atividade física 3 vezes por semana, 10 minutos. Iniciar com caminhada leve, progredir até 30 minutos. Associar a atividade resistiva, mais 2 vezes por semana, de 20 minutos, 30 minutos, conforme possibilidade. É recomendado o acompanhamento com um profissional de educação física, se possível, para um acompanhamento mais adequado. Então, eu boto isso, eu tenho até um formulário de pronto que eu já deixei, entrego para o paciente e adapto a cada paciente da forma que eu acho que é mais adequado. E reforço isso. Então, é isso aí. Essa é a primeira prescrição. A segunda prescrição é você fazer o controle das comorbidades dele, né? Aquele paciente já vai chegar, tem uma diabetes, vamos controlar essa diabetes, vamos controlar essa pressão alta, vamos melhorar a alimentação. Como é que está a sua alimentação? Vamos aqui. Já foi no nutricionista, vamos aqui conversar com a nossa colega da Nutri para ela fazer um ajuste. Mas ele já tem 80 anos, doutor, tá, né? Tá, deixa o bichinho. Não, deixa o bichinho nada. Vamos melhorar, eu quero o bichinho melhor, não é? Eu quero o bichinho melhor. Isso é para a gente estar fazendo para melhorar. Né? Então, a gente não pode deixar para lá. Então, a nutrição, né? E outra coisa importante do envelhecimento, a vacinação, né? A gente tem que estar bem vacinado, né? Hoje a gente tem 7 vacinas que são do calendário do idoso, né? A gente vai ter hepatite B, tétano, Covid, influenza, ou Efluelda, que é a de alta dose. A gente vai ter zoster, a Shingrix, que hoje é a única que tem. A gente tem agora, que chegou mês passado, Arexvy, que é a do vírus sincicial respiratório. E tem a 7ª, qual foi que eu faltei? Covid, eu falei? Falou. Então tá faltando um aí. Pneumonia. Pneumo 13 e pneumo 23. Né? Então, assim, tem que vacinar é importante. Faz parte da prescrição do envelhecimento saudável. Eu digo que é trocar a saúde por dinheiro, né? Porque você vai tomar a vacina e não vai ter zoster, por exemplo. Você vai tomar a vacina e não vai ter tétano. Né? Eu já tive paciente que levou uma topada no tijolo e morreu. Porque pegou tétano. Né? Então, porque não tomou a vacina. Né? Isso é um absurdo. Não era para existir ninguém morrer de tétano. Tem uma vacina que é top. Bem, mas enfim, então, isso faz parte também do envelhecimento saudável. Tem o apoio familiar. Fique com sua família, né? Chame o filho para cá. Minha gente, a gente precisa ter essa turma junto, né? Para a gente conviver bem. Isso também faz parte do envelhecimento saudável, psicológico. Iniciar atividade física e, de preferência, em uma comunidade, né? Vamos lá. Uma academia, por exemplo. Eu tenho um paciente que é uma alegria. Hoje eu falei com uma paciente minha, eu tinha feito ela tinha aquela VPPB, aquela tontura de vertigem, eu tinha feito procedimento nela. Aí eu mandei uma mensagem para ela hoje perguntando: e aí, a tontura melhorou? Ela: melhorou, doutor, tá ótimo, eu já tô aqui numa vaquejada. Olha, 79 anos ela tem. Me mandou um vídeo, depois eu mostro pra vocês aqui. Um vídeo na vaquejada. Foi. Eu já tô aqui com minhas amigas da hidroginástica. Foi pra hidroginar, fez amizade. Aí viaja com as meninas. Então, em Salgadinho, Salgueiro, sei lá onde é. Tava lá virada na vaquejada. Daqui a pouco, só o vídeo dela, ela virando a cabeça de um lado pro outro. Eu digo que ficou boa do negócio. Ficou boa. Ficou boa. Então, é outra coisa, né? Participar de grupos, às vezes de igreja, sabe? Ajuda muito. Academia, o grupo do trabalho voluntário, ou trabalho mesmo, remunerado, não tem problema nenhum, ganhar dinheiro. Tem uns grupos de viagem também, né? Grupo de viagem. Oxente, tem tudo. Eu tive um problema recente com uma paciente que ela foi pra lá, a queixa dela era que ela queria viajar e não conseguia fazer seguro. Sabe por que ela não conseguia fazer seguro? Porque ela tinha 95 anos de idade. E a empresa de seguro não fazia mais seguro pra ela, pra viajar pra Europa. Porque esse cara era muito perigoso. Aí foi. Aí depois de muito procurar, eles acharam eu mandei um laudo de uma cobrou R$5.000 por 10 dias na Europa.
Aí foi... Foi, mas eu acho que ela vai. Ela vai. Ela quer viajar a todo custo. Tá vendo? Mas era perigoso, né? A empresa não tava querendo muito, não. Tava Assim. querendo. Tava querendo se comprometer. Tá, não. Tá, não. Então, são algumas coisas, né? Certamente tem mais alguma que eu possa não ter falado. Mas, basicamente, isso a gente vai ter um envelhecimento saudável, né? Fazer as prevenções, né? Assim, rastreios adequados na idade certa, colonoscopia, colpocitologia, mamografia, PSA, se for adequado, tomografia de tórax para o tabagista. Então, tudo isso faz parte do rastreio de doenças que a gente pode evitar e melhorar o envelhecimento. Então, rastreio é fundamental, né? Procurar também sempre chamar a família. Eu chamo a família, só para a gente entender aqui como é o contexto social. Às vezes o paciente chega no geriatra, o geriatra toma conta de tudo, né? Assim, então, não tem nada que aconteça na sua vida que eu não queira saber. Eu tenho um negócio aqui, doutor, mas acho que não é pro senhor, não. Não tem nada que a senhora tem aí que não seja para mim. Tudo é meu. Tudo é meu, Eu quero saber da relação da senhora com sua filha, com a sua empregada e do remédio do dedo do pé que a senhora está usando. Então não tem nada que a senhora não tenha que me dizer. Ah, então tá bom, então tome aqui. Então é isso, assim, esse cuidado geral a gente precisa ter para um paciente envelhecer com saúde, né? Um envelhecimento saudável e bem-sucedido. Né? Eu tinha pensado num ponto também, que é com relação... Quando tem a família que fica assim, não, meu pai tá velho agora, não precisa mais cuidar disso. Ou então, não, minha mãe é assim mesmo, ela ficar em casa, ela tá quietinha, tá na hora dela ficar quieta. Como é que a gente consegue aproximar, né, esse familiar e tentar falar, não tem que ser assim... A pessoa ainda tá viva, né? Ela tem interesses, tem... Só em você dizer isso já é bom, entendeu? Essa bichinha se assustou, que eu gritei aqui, não foi desculpa. Mas eu vou falar mais baixo. Mas só em você dizer isso, é verdade. Já ajuda. Ó, eu tive um colega, essa história é muito boa, eu contei ela várias vezes. A avó dele tinha 91 anos, morava só. Morava só. E aí, certa vez, ela foi pra casa dele. Ele mora lá em Pesqueira, na cidade de onde eu sou. E ela morava lá, foi pra casa dele. Aí ele tem uns pés de siriguela em casa. Tava lá. E ela foi comer, aí entrou, aí foram almoçar. Aí ele veio me contar. Disse, Rafa, tu não sabe o que aconteceu. Eu disse, me diz. Ele disse, vovó. Eu digo, foi o quê? Ele disse, vovó foi lá em casa almoçar. Quando terminou o almoço, sabe o que ela fez? Eu digo, o quê? Levantou-se pra botar o prato na mesa. Você acredita? O prato na pia. Eu digo, oxi. Pai Rafa, tava todo mundo em casa, a gente pega o prato pra ela. Como é que vovó vai fazer uma coisa dessa? Imagina ela escorrega e cai. Eu digo, bicho, ela não mora só. Mas Ela ela anda. tem essa mentalidade. Não é? Aí disse, não, mas pera que piora. Eu disse, o que é que houve? Ela disse, né, ela saiu de cá, né? Saiu, foi pra varanda, pro terraço. Quando chegou no terraço, viu o pé de siriguela, achando pouco, ter botado o prato na pia. Foi pegar a siriguela no chão, Eita, todo mundo correu pra cima de vó. E não deu tempo, ela pegou a siriguela e levantou-se. Rafa, imagine se ela cai. Eu digo, eita, bicho, aí é pra torar, né? Aí, veja, é uma super proteção terrível. Às vezes o paciente chega no consultório pra mim e diz, doutor, por favor, fale com mamãe, que tá impossível. Eu digo, o que foi? Quer fazer tudo dentro de casa. Aí eu viro pra ela e digo... Isso tem demais nos ambulatórios. Né? Não é assim? Mesmo. Aí eu viro pra mamãe e digo assim, Dona Maria, veja só, continue fazendo tudo dentro de casa. Tá vendo o que ele tá dizendo? Esqueça. Né? O senhor é o terror dos acompanhantes. Não, deixa tudo no cantinho deles. Olha, acabe com essa história de super proteger, porque senão você acaba com a vida dela. Super protegida, mamãe não pode pegar. Se mamãe não pode botar o prato na pia, o que é que falta na vida de mamãe? Mais nada. Acabou, mamãe vai morrer. Eu não posso botar o prato na pia? Acabou a vida, pô. Às vezes, meio que o acompanhante torna o paciente Dependente, afuncional, né? Assim, Funcional. Porque você não pode... Como é que é isso? Acabou-se vovó. Acabou-se vovó. Porque agora a vovó não pode botar o prato na pia, acabou a vida. Você sabe que uma coisa difícil que eu tenho no consultório é dizer a um paciente para ele não dirigir mais. Difícil. Você chegar para uma pessoa e dizer assim, você não pode dirigir mais, não. Eu não posso dirigir mais, eu vou poder ano que vem? Não. Eu só vou ficar mais velho. Eu só vou ficar mais perto de não ter minha funcionalidade. Então, eu só vou ficar mais dependente. Então, eu já não posso... Então, eu tô perdendo. Aquela outra pergunta que você falou. Então, eu tô perdendo. Então, a gente tem que ter muito cuidado a falar sobre essas perdas, né? Então, assim, eu já me perdi na pergunta que tu fez,
E se não ser forçado pelo acompanhante, né? Essa É, perda. então, essa- exato. Então, a gente tem que ter esse tato para saber Uhum. o que a gente vai dizer pro pessoal e como fazer, né? Uhum. Mas é isso. Mais alguma coisa, assim, que o senhor queira comentar? Eu acho que eu comentei um bocado de coisa. É. Júlia, você gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Dr. Rafael? Acho que eu tô contemplada. Foram muitos temas interessantes. Foi Foi uma bem discussão bem completo. legal, não foi? Assim, o envelhecer é muito massa, né? É. Assim, se a gente souber fazer essa jornada bem feita, é muito prazeroso, É um sabe? assunto leve, né? Assim, É, você conversando aqui, como a gente conversa e conseguiu contemplar Isso é metade da minha consulta. Eu converso disso o tempo todo com meus pacientes. É porque, muito bom. porque isso é fundamental, assim, isso é a vida da gente, né? É. Não é só controlar a pressão, deu 138, eita, é para estar 130, né? Vamos ver aqui. Veja, isso aí é fácil, né? Isso aí você precisa de 5 minutos mesmo. Mas para você aderir, abordar na consulta pontos chaves na vida do paciente, que são muito mais importantes do que esses 8 milímetros de mercúrio da pressão dele, você precisa de mais tempo, você precisa de cuidado, né? Esse paciente vai se sentir abraçado, ele se sente muito próximo de você. Então, uma estratégia que eu tenho muito, até voltando para aquela pergunta que eu não disse isso antes, é ficar parceiro do meu paciente, sabe? E o que eu disser para ele fazer, a partir do momento que ele confia em mim, que ele sabe que eu tô ali para cuidar dele, ele tende a fazer mais, sabe? Então, se você, por exemplo, não olha no olho do paciente, se você não tem uma escuta ativa, o paciente idoso, ele quer conversar. O idoso, ele tem necessidade de contar a história, muitas vezes. É. Então, às vezes, eu fico a consulta todinha calado, ouvindo, sabe? E 1 hora e meia de consulta, Às né? vezes ele só precisa daquilo Ele mesmo. precisa daquilo, ele sai de lá, doutor, o senhor é fantástico, eu calado, É. a consulta toda, ó. Fiz nada. Eu digo aí, veja, né? É. Então, então, assim, a gente tem que ter essa habilidade de lidar com o idoso, assim, na verdade, com qualquer pessoa, né? Saber ouvir, saber se comunicar é muito fundamental. Teve uma coisa que me chamou bastante atenção, assim, só para finalizar. Uhum. Eu tô no internato agora, né? Tô rodando ginecologia e fui pro ambulatório ontem. E aí, lá no hospital que eu tô, a população de lá é bem idosa, sabe? E aí, lá tem uns cartazes, assim, nas paredes, você anda nos corredores, aí tem dia do idoso, aí dia tal, aí escute o idoso durante a consulta, converse, às vezes tem uns cartazes, assim, bem legais. E aí chegou uma paciente no ambulatório ontem, ela bem, assim, bem agoniada, bem angustiada, sabe? Que ela tinha recebido meio que um falso diagnóstico de uma outra profissional. E aí ela chegou, olha, doutor, a médica falou que eu tenho isso aqui, e isso é muito grave para mim, não sei o quê. E o médico ficou, tipo, ele não conseguiu falar, sabe? O meu staff. Aí, não, senhora, mas se acalme. Aí ela, não, olha, doutor, olha, eu tô no meu momento, viu? Tem ali um cartaz dizendo, escute o idoso. Então o senhor agora vai me escutar. Vai me escutar O senhor agora. vai me escutar, olha, eu preciso desabafar isso. E ela ficou, assim, uns 40 minutos, assim, Eita. E eu tentando, tipo, direcionar a consulta, mas eu percebi que ela realmente, ela queria desabafar. Ela não teve a oportunidade em outras consultas com outros profissionais. Então, quando acabou a consulta, aí a consulta era de gineco, né? Ela, olha, doutor, eu saí bem mais aliviada, olha, nem parece que eu vim ao ginecologista. Então, assim, ela saiu bem Uhum. leve, sabe? Então, é importante esse de escutar o idoso. Às vezes, nem a própria família escuta. Tanto que a gente nem sabe, né? Isso é outro podcast, né? Falar sobre outro comunicação. assunto, Comunicação é um tema muito E eles fantástico. gostam muito de serem escutados, né? Se não existisse comunicação, não existia sociedade, não existia, com certeza. não existia nada, né? Com certeza, doutor. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. Gostaria de agradecer imensamente, doutor, pela sua presença. É um prazer ter o senhor aqui, né? Foi muito bom. Quer completar mais alguma coisa, Júlia? Só agradecer. Foi muito bom, muito interessante, muita informação legal para todo mundo escutar. E é isso, obrigada. Muito bom, foi um prazer estar aqui. Eu acho que esse projeto de vocês é muito legal e vocês devem continuar. Por favor, não parem nunca, Não, né? pode deixar. Geriatria é muito apaixonante, Muito. né? E o tema é infinito e dá pra gente fazer muita coisa, né? Você sabe, eu tenho o Gericlass, o Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui do @geri_class para Isso. vocês seguirem e perguntarem. Pode perguntar um monte de coisa para o doutor Rafael, que ele responde. Pode. E tem um podcast também da gente, tem o Gericlass também, que a gente tá lá, eu sempre tenho participado lá do podcast da gente, também é bem legal. É para profissionais de saúde, né? Ótimo. E tem esse viés aí, a gente também tá lá junto, parceiro de vocês. Não esqueçam também de seguir, pessoal, o nosso
Liga Lageup. Nossa liga tá lá, pronto para atender vocês. O que vocês quiserem perguntar, a gente tá por lá, viu, galera? Obrigada. Obrigada, Show de bola. doutor. Obrigada, Júlia. Obrigada. Obrigado também.